e princípios fundamentais plasmados na Constituição da República de Angola. Tais líderes cometeram e cometem crimes, nomeadamente. Tem vários, vou citar os que a imprensa falou que poderão levar a igreja a perder o licenciamento para atividade religiosa. Diz aqui, um deles é desvios de fundos da igreja para fins inconfessos. Está lá no manifesto. Está aqui no manifesto um dos pontos. Desvio, repito, ou sublinho, desvio de fundos da igreja para fins e confesso. É mentira, Bispo Gonçalves. Bispo Macedo, eu sei que vocês fingem que não me assistem, mas vocês mandam me assistir. Ou vocês mandam pessoas me assistir, ou vocês entram na linha através de outras pessoas e estão a me assistir. Está aqui. A linha H do manifesto diz desvios de fundos da igreja para fins inconfessos. Onde é que vai a receita da igreja? Vocês não andam a desviar? É vergonhoso até para nós. Vocês têm sido vergonha para nós. Porque nós somos interpelados por obreiros, membros, governantes do país a respeito das vossas práticas. E há 21 anos que nós vos chamamos a atenção. E vocês não ouvem. São teimosos, são orgulhosos, são soberbos. Porque vocês acham que só vocês é que pensam. Só vocês sabem das coisas. Só vocês sabem fazer a obra de Deus. E nós não sabemos. É uma das causas que vai fazer com que a igreja perca o licenciamento. É isso. Culpado é o Bispo Valente. É o Bispo Valente que tem feito isso. Em que assembleia da igreja nós reunimos e decidimos isso? Nesses 29 anos. Nestes 29 anos, em que assembleia da igreja se reuniu que 80% ou 90% da receita dos dízimos e oferta do povo tinha que ser expatriado? Quando é que isso aconteceu? Não foram vocês que durante esses 29 anos têm decidido às escondidas? Como o senhor chegou aqui e fez reuniões secretas para vender o patrimônio da igreja? Só com pastores e bispos brasileiros? Não foram vocês? Como é que vocês estão aí a usar da palavra para dizer aos pastores e obreiros que se lhe tirarem o licenciamento da igreja, a culpa é dos pastores e dos bispos que saíram? A culpa é vossa. E você, Bispo Gonçalves, repito, foi o primeiro expatriador de divisa em Angola. Em 91. Você começou em 91. O funo é o culo. Essa tua profissão é antiga. Quem está a matar as almas são vocês. A alma do Bispo Valente não é importante. A alma do Bispo Valente é mais importante do que qualquer alma que vocês estão aí a fingir querer proteger. A alma do pastor Jimmy, do pastor Gibi e de muitos outros. A minha já não digo, porque para vocês a minha alma não tem valor. É o Senhor, são vocês. É a liderança brasileira. E diz mais aqui: venda ilícita de patrimônios da igreja, terrenos, casa, apartamento, viaturas, inclusive o próprio condomínio. É mentira isso? O senhor sabe como é que se construiu esse condomínio aí?
Fomos nós que descarregávamos os contentores de telha, de madeira, de cimento para construir esse condomínio. Você disse, senhor Bispo Gonçalves, que para o Bispo Valente, qual era o problema de vender as coisas se é da igreja? Não tem problema, desde que é decidida a nível da Assembleia. Não é você sozinho, orientado pelo teu chefe. Por que vocês querem vender as coisas? Diz aqui no ponto J, participação em empresas e outros negócios com fundos da igreja. Os fundos da igreja, você não anda a investir na Record? Com ordem de quem? É mentira isso? Ainda ficam a incitar advogados para nos mandar cartas de ameaça. Eu não tenho medo. A Record, o Bispo Macedo comprou falida. Como é que a Record hoje é uma das maiores emissoras do mundo? O dinheiro saiu aonde? Se ele encontrou a Record falida. E ele é que escreveu, está lá nos livros dele. Ele é que fala isso. Nós não estamos a fazer acusação, nem calúnia, nem difamação. É história isso. Onde é que saiu o dinheiro? Onde é que saiu o dinheiro para constituir a Record aqui em Angola? Está aqui o que os pastores estão a falar. É o que os pastores falam aqui. É isso que você tem que rebater, senhor Gonçalves. Olhos de sapo. Tens olhos grandes, mas não estás a ver o perigo que está perto. Não sei por que você tem tanto... O que devia ser grande seria a tua boca, não os teus olhos. É isso que você tem que rebater, senhor Gonçalves. Abuso de autoridade e de confiança, traição. Vocês se aproveitaram da nossa boa fé e tornaram a igreja numa organização criminosa. E é por isso que o Estado angolano possivelmente tirará a licença do funcionamento da igreja. Culpados são vocês. Culpados são vocês. Os únicos culpados são vocês. Não me faça falar de coisas que eu não quero falar aqui. Vocês não ouvem, vocês são teimosos. Se a igreja fechar, a culpa é vossa. Vocês só têm que se queixar de vocês mesmos. Durante esses 29 anos, não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso, senhor Gonçalves. Olhos de sapo. Teus olhos são tão grandes que você não consegue ver o perigo próximo de você. Orgulhoso, soberbo. Você pensa que aqui é no Brasil? Você pensa que aqui é no Brasil, senhor Gonçalves? Você pensa que vocês vão fazer o que vocês fazem no Brasil? Vocês pensam que vocês são deuses? Que todo mundo tem que vos temer? E essa invasão de divisa é feita em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. E é uma das causas pelo qual o Estado angolano possivelmente tirará a licença da igreja. E a culpa não é do Bispo Valente, não é do pastor Jimmy. Você foi longe demais, camarada. Você foi longe demais ao chegar aqui e querer vender o patrimônio da igreja. Nós suportamos muita coisa durante esses 29 anos. Suportamos muita coisa. Uma das coisas que os pastores falam aqui no manifesto é discriminação.
E vocês, obreiros, não sabem de muita coisa. Por que vocês não pedem uma assembleia? Eu já falei aqui. Por que não pedem a esse senhor uma assembleia? Por que não se pede uma assembleia? Uma espécie de um congresso para se discutir os problemas da igreja. Sabe por quê? Porque eles são orgulhosos. Eles transformaram a igreja numa empresa. E ele é o patrão. E tem um outro patrão que manda nele. E os pastores são tratados como se fossem funcionário público. Ou funcionários de uma empresa privada. A culpa é vossa, senhor Gonçalves. A culpa é vossa. Por isso é que os pastores brasileiros, quando nos veem na rua, nos saúdam. A culpa não é dos pastores brasileiros, é da direção. Eu fui assistir culto há um domingo atrás numa igreja universal e vi um pastor brasileiro que quase me meteu no ar. Porque ele sabe que o que nós andamos a falar é verdade. Triste é ver muitos pastores e bispos angolanos apoiar isso. O lado errado da história. Os pastores brasileiros humildes e simples, que não têm proveito nessa bandidagem que vocês, senhores Gonçalves, têm feito. Os pastores brasileiros, eles sabem disso. Eles sabem disso. A igreja possivelmente sim perderá a licença. E a culpa é vossa. Principalmente tu que desde 91 faz invasão de divisa. Você pensa que nós não sabemos? Você pensa que quando você foi abrir igreja na África do Sul, lá em La Rochelle, na comunidade portuguesa, você pensa que nós não sabemos? E você vinha aqui fingindo fazer viagem missionária no tempo do Bispo Kennedy e do pastor Danilo. Você pensa que eu não sei? Você pensa que eu não sei, senhor Gonçalves? Você é o primeiro invasor de divisa. O primeiro invasor de divisa é você. E uma das causas que vai fazer fechar a igreja é essas vossas práticas. Que do ponto de vista legal é crime. E vocês vão responder. Vocês vão responder. Então, meus irmãos, desculpe o meu estado alterado, mas tem que se falar. Vocês vão responder. O perigo que a igreja está a viver de ser fechada, a culpa é vossa. É tua e do teu chefe, do teu mandante. A culpa é vossa. A culpa é vossa. Então, meus irmãos, se Deus quiser, nós voltamos para falar desse senhor. Os males que esse senhor fez. O Bispo Kennedy hoje está a pagar um preço muito alto por tua culpa. Você sabe o que você fez com o Bispo Kennedy? Aqui em Angola e na África do Sul. Você pensa que nós não sabemos? Você tem olhos grandes, olhos de sapo, mas você não vê o perigo perto de você. Tua boca esquadra. O que você tem na boca devia ter mais nos olhos. Você pensa que nós não sabemos o que você fez com o Bispo Kennedy e o que lá aqui em Angola em 91, 92 e o que você fez com ele lá na África do Sul. Bispo Kennedy, se me assistir, que me perdoe. Não devia falar do senhor, mas esse senhor é malandro. Você é malandro. Senhor Gonçalves, você é malandro. E a tua malandrice, a tua macaquice vai acabar aqui. Se Deus quiser, a tua malandrice e a tua macaquice vai acabar aqui. Você vai sair daqui humilhado e envergonhado. Você vai sair daqui humilhado e envergonhado. Continue a tirar os pastores das casas. Continue a tirar os pastores das casas. Continue a tirar os pastores das casas. A fazer sofrer os filhos dos pastores.
que está a começar o ano letivo não vão poder ir para a escola por tua causa. Por tua causa. Você finge santidade, mas você é um bandido. Você é um bandido, rapaz. Você pensa que as pessoas não sabem. E você pensa que nós temos medo de você. Aqui em Angola nós vamos ter medo de você. Seu palhaço. Seu babaca. Você está a pensar o quê? Está a mobilizar as pessoas, os pastores, falar que a culpa será nossa. A culpa é tua. E do teu patrão. Do dono da empresa, o homem que transformou isso numa empresa. A culpa é vossa. Nós sempre pensamos que isso fosse uma igreja. E é o que nos moveu a entrar para pegar a palavra de Deus. E vocês transformaram isso numa igreja privada, numa empresa privada. Transformaram isso numa organização criminosa. São vocês. São vocês. A culpa é vossa. Há mais de 29 anos que nós vos chamamos a atenção. Vocês não nos ouvem. Vocês nos têm como coisas. Não como pessoas. Você está a pensar que nós temos medo de você? Você está a pensar que eu tenho medo de você? Não tenho medo de você, Senhor Gonçalves. Eu te avanço. Se você tiver dúvida, domingo eu vou aí no Macolosso. Vou assistir culto e quero ver você me encarando. Você devia ter falado o que anda a falar à minha frente. Seu covarde. Palhaço. Seu mentiroso. Seu mentiroso. Seu mentiroso. Você anda a mentir as pessoas. Nós te conhecemos bem, conhecemos a tua trajetória. Nós estamos a falar, queremos discutir o manifesto. É esse manifesto que você tem que discutir. É esse manifesto que você tem que responder. A resposta que os pastores e bispos querem é desse manifesto, desse. Senhor Gonçalves, Senhor Macedo, Senhor Renato Cardoso, é isso que os pastores querem. É isso. Você está a pensar o quê? Estão a pensar que nós ficaríamos a vida toda a vos observar, a fazer as palhaçadas, macaquices que vocês vêm fazendo em todos os países. Em todos os países vocês fazem isso. Abusam da boa fé dos nativos. Abusam da boa fé dos nativos. Em todos os países, em Moçambique, na África do Sul, na Costa do Marfim, em todos os países vocês fazem isso. E vocês acham que nós somos otários, né? Você nem vale a calça que você veste. Você devia vestir saia. Que se você fosse homem mesmo, você responderia ao manifesto. Vocês abusam da integridade e brincam com a integridade de um povo. Não se brinca com a integridade de um povo, hein? Não se brinca com a integridade de um povo. Vocês estão a pensar o quê? O que vocês estão a pensar que são? Então, meus irmãos, desculpa o meu estado de ânimo, mas esses senhores merecem isso.
E eu vou fechar apelando às pessoas. Se a igreja fechar, a culpa é deles. Eles são os culpados. E vou dizer mais. O manifesto, este manifesto aqui, que os pastores e bispos fizeram, assinaram, salvou a igreja. Possivelmente venha salvar a igreja. É claro, num outro paradigma, num outro contexto, é que salvou a igreja. Se vocês que estão a acusar as pessoas que fizeram esse manifesto não sabem, a igreja já venha a ser investigada há muito tempo. E seria fechada totalmente. E daria um outro fim ao patrimônio da igreja. Por isso é que o senhor Gonçalves veio a correr para vender o patrimônio, porque ele já sabia o que ia acontecer. Por isso é que ele veio a correr. Ele veio a correr, e mandaram no chefe dele vir a correr, porque acredito que o chefe dele também já tinha essa informação. Então, para não ficarem no preju, veio a correr para tentar vender as coisas. Até parece que as coisas é dele, ou vieram do Brasil. O dinheiro dos patrimônios da igreja veio do Brasil? Veio do Brasil, senhor Gonçalves? Para você vir aqui vender? E você pensou que a festa, a fanfarra que você fez lá em Moçambique, você ia fazer aqui? Você pensou que ia fazer aqui? Depois ia ir fazer aonde? Na África do Sul? Na África do Sul é onde te escortejar, rapaz. Aquele povo não brinca. Nós aqui até ainda estamos a te dar muito tempo. Nós estamos a te dar muito tempo. Nós temos outras maneiras de resolver esse problema. Mas estamos num Estado de direito democrático. Então nós vamos deixar as leis agirem, o Estado agir. Vocês já sabiam do perigo. Você e o teu chefe já sabiam do perigo que a igreja estava a correr. Por isso é que você veio a correr para vender, para não ficar sem nada. Vocês já sabiam. Vocês já sabiam o que vocês andaram a fazer. E alguém deve vos ter informado disso, do perigo. Alguém vos deve informar do perigo e vocês queriam se desfazer de todo o patrimônio da igreja para depois tirarem o pé. Só que aqui a reação não passará. A reação aqui não passará. A reação não passará. Então, meus irmãos e amigos que me ouvem ou me assistem de todo mundo, caso aconteça alguma coisa nessa decisão do governo que venha interditar a atividade da igreja em Angola, a culpa não é dos pastores que escreveram o manifesto. Não é. A culpa é deles. Não deixe eles vos manipularem. Se você está me assistir, avisa os teus familiares, membros, obreiros, pastores, que a culpa não é dos pastores. 2 pontos. 2 pontos nós ouvimos no comunicado da Comissão Interministerial. Na terça-feira. Invasão de divisas e violação de direitos humanos. Quem faz isso, quem tem praticado isso, não é o Bispo Valente, não é o pastor Jimmy, não é o pastor Domingos, não é o pastor Monteiros, não são os pastores, são vocês. E você, se é homem, se vocês fossem homem, senhor Gonçalves, se vocês fossem homens de Deus, porque nem homem mais vocês estão a ser. Nem homem, nem mais homem vocês estão a ser. Imagina homem de Deus. Vocês já nem estão a ser homem. Vocês deviam usar saias.
Vocês deviam usar saias, vocês. Nem homem. Homem que é homem, assume os seus erros. Não transmite os seus erros aos outros. Homem que é homem, assume. Nem homem mais vocês estão a ser. Imagina homens de Deus. Imagina homens de Deus. Eu tenho minhas dúvidas. Se nem homem mais vocês estão a ser. Imagina homens de Deus. Assumem as vossas culpas. Se vocês chegarem para o povo e assumirem, o povo vai vos perdoar. E a igreja vai continuar. Agora, não ficam a transferir a culpa aos pastores que fizeram os manifestos. A culpa é vossa. A culpa é vossa. Então, meus irmãos, esse manifesto aqui, é o possível salvador da igreja. Lembra que no primeiro vídeo que eu fiz, eu disse que vocês tinham que constituir uma estátua ao Bispo Valente? Que senão a igreja teria sido fechada noutros moldes. Esse manifesto, possivelmente trará um novo figurino para a igreja. Possivelmente, não sei. Não sei. E se os pastores e bispos não fizessem nada, seriam coniventes dos crimes desses senhores. Os pastores seriam coniventes dos crimes desses senhores. Desses marginais. Marginal não é ofensa. Marginal é pessoa que anda à margem da lei. E é isso que esses senhores fizeram. Aproveitaram-se da nossa boa fé e transformaram a nossa igreja numa organização criminosa. É isso que eles fizeram. É isso que vocês fizeram. Convoca uma assembleia para nós discutir isso. Senhor Gonçalves, senhor Macedo, orienta o senhor Gonçalves para convocar uma assembleia para se discutir isso. Orienta o senhor Gonçalves isso, senhor Macedo. Orienta. Não orienta políticos, não, para vir resolver o problema da igreja. Orienta o senhor Gonçalves, fala para ele, faça uma assembleia. E o ponto de discussão tem que ser esse manifesto. Se provarem que o que está aqui no manifesto é mentira, então expulsem os pastores que fizeram, que assinaram o manifesto. Vocês aí terão um motivo suficiente para expulsar os pastores. Orienta isso a ele. Aqui o manifesto ele tem. O senhor Macedo tem isso. O senhor Macedo tem isso. Chegou até assim. As informações estão lhe chegar. Por que não convoca uma assembleia de obreiros e pastores para se discutir isso? Convoca. Manda o senhor Gonçalves convocar a assembleia. O estatuto prevê isso. O estatuto da igreja prevê isso. Convoca uma assembleia extraordinária. Se já tiver no prazo ordinária. E vão discutir isso. Caso se provar que o que está aqui é mentira, então expulsem os pastores. Eles estão dispostos a sair
Caso os senhores provem que isso aqui é mentira, eles estão dispostos a sair. Agora, não é vocês fingirem a essas assembleias da Mututa, da Pimpa, essa assembleia da Pimpa, que você não ia fazer para destituir os pastores e bispos. Isso aqui não vai passar. Isso aqui não vai passar. E doravante, se eu fizer vídeo, meus vídeos vão ser cirúrgicos. Vão ser assim, nesses termos. Porque vocês pensam que nós somos africanos, temos medo de vocês, temos mente fraca, não é? Não é? Então é isso aí, meus irmãos. Bispo Valente, os pastores, os obreiros que estão na causa, os membros, não têm culpa de nada. Não têm culpa de nada. Eles agora estão desesperados com as notícias que saíram na terça-feira ao longo da semana, que há uma possibilidade da igreja perder o licenciamento de funcionamento aqui em Angola. E vai perder em outros países, eu creio. Vai perder. Para vocês acabarem, pararem com essas macaquices.